Eu vou trazer um resumo da entrevista do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é aliado de Rodrigo Pacheco, que hoje está presidindo a corte. Ele é o antecessor do Rodrigo Pacheco e está fazendo todas as articulações para ser também o sucessor. Ele deu uma entrevista à Folha, nós temos até o print, né, parte desta capa da entrevista. Pois é, Alcolumbre admite disputar a presidência do Senado e nega a campanha contra o STF. Pode deixar um pouquinho, parte que eu vou ler aqui, olha. Em entrevista à Folha, senador defende mais recursos para o Congresso e diz que o governo tem que trabalhar para ter maioria. Ele foi impedido, né, de tentar o segundo mandato como presidente do Senado em 2021, a gente lembra, e agora ele admite sim disputar a presidência da Casa em 2025. Em entrevista a jornalistas Thaisa Oliveira e Camila Matoso, ele trata do episódio passado como superado e afirma que, se os senadores quiserem, ele vai aceitar. Bom, é quase aquela história, né? Se for para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga aos senadores que eu disputo a presidência do Senado. Bom, mesmo longe, então, desta cadeira de presidente do Senado há 3 anos, ele mantém o poder dele na casa, atuando ali nos bastidores, e tem nas mãos também uma presidência importante, que é a da Comissão de Constituição e Justiça. Ele é padrinho de indicações de 3 ministros do governo Lula, controla e distribui emendas e é peça fundamental na articulação do Senado. E é sobre essa entrevista do Davi Alcolumbre que eu vou chamar o Bosco aqui para participar conosco. O Bosco, foi uma entrevista grande à Folha de São Paulo e que ali ele traz muitos e muitos assuntos, mas principalmente a gente pode dizer com clareza, ele, que a gente já sabia, mas agora está dito, vai tentar disputar a presidência do Senado e parece que ele está imbatível, né, Bosco? Porque até sinalização para os bolsonaristas ele fez, ou seja, ele está pegando voto ali de todo lado, né? Bom dia, Afonso. Bom dia a todos. De fato, o Davi Alcolumbre, ele agora entra numa nova fase na relação com o governo Lula. A gente lembra que na primeira fase ele foi o presidente do Senado que fez as indicações para o Ministério, em nome do União Brasil, mas também botou gente que era do PDT no Ministério, e levou o Rodrigo Pacheco, que foi eleito com seu apoio, a dar ao Lula no Senado uma trincheira para as primeiras movimentações da bancada bolsonarista, que é mais forte ali. Está bem reunida e bem compacta ali. E na reeleição de Rodrigo Pacheco, também com apoio de Alcolumbre, essa bancada mostrou que tinha 32 votos. Foram os 32 votos contra a reeleição de Pacheco e, portanto, a favor do senador Rogério Marinho, que era o candidato bolsonarista. De lá para cá, o Rodrigo Pacheco tem ali sinalizado o tempo todo que pretende amansar esses 32 votos e, aos poucos, capturando esse apoio bolsonarista, pelo menos em parte, né, já dentro da estratégia de trazer de volta para a presidência do Senado o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre, nesse período que ficou fora da presidência do Senado, presidiu a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais forte, tanto na Câmara quanto no Senado, não é? E agora prepara a sua volta, né? Nessa entrevista, ele dá a medida da receita da sua volta, ou seja, ele considera que Bolsonaro não tem responsabilidade no 8 de janeiro e, portanto, em nenhum dos instantes desse processo de conspiração, quer dizer, maior afago não poderia haver na bancada bolsonarista. Ele nega uma campanha contra o STF, mas concorda com todas as reformas que estão sendo propostas, acha que o assunto é debate, e isso não é casual também. Isso faz parte do agrado, não só aos bolsonaristas, como a uma parte do Congresso. Deixa muito claro que ele tem o Amapá antes do Brasil, lá é que ele tem que agradar, lá que ele tem que conseguir seus votos, para ter este mandato no Senado e, com este mandato, fazer esse jogo pesado que ele vem fazendo.
né? Ele lembra muito, guardadas as proporções, por exemplo, as proporções de sofisticação política, etc., mas ele lembra muito os períodos do José Sarney, ex-presidente da República no Senado, e do ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Magalhães também era um trator ali e impunha muitas vezes a sua vontade sobre a casa. Alcolumbre tenta reeditar um pouco esse perfil, ele tem um estilo truculento, né? Pragmático ao extremo quando precisa, como essa agenda dele está deixando claro, e deve lograr a reeleição, a volta ao Senado, não é uma reeleição, uma volta ao cargo, né, com o apoio do Rodrigo Pacheco. Quer dizer, foi uma tabelinha que até aqui deu muito certo. Agora, ao custo de, por exemplo, o Davi Alcolumbre não compareceu, só compareceu uma vez na CPI do 8 de janeiro, na qual ele tinha assento como titular, né, e depois nunca mais voltou, passou o bastão para o Sérgio Moro, que era o suplente. E hoje ele justifica dizendo que não tinha tempo para perder com o CPI. Tinha coisas mais Deixa eu importantes. mostrar esse trechinho, Bosco, que esse trechinho é muito bom. Nós temos o print da Ah, tela, olha. E aí eu vou ler aqui para você comentar. E na CPI do 8 de janeiro, que o senhor cedeu informalmente sua vaga ao Moro? Aí ele fala assim: eu não cedi lugar para o senador Sérgio Moro, escreve ele. E aí eu vou trazer aqui, ó. Eu tenho muitas atribuições que não é ficar sentado numa CPI acompanhando o debate de governo e oposição. Tenho que cuidar também do Amapá e do Brasil. Eu não vou para a minha agenda, não vou parar a minha agenda para ir para a CPI. É muito complicada essa declaração dele, porque ele desmerece também a CPI, né, Bosco? Então é uma coisa menor, eu não me interesso por isso, não vou perder tempo. é. É um discurso que agrada demais a esse contingente de 32 senadores que ele e Rodrigo Pacheco estão cativando, né? E isso dá de quebra para isso é bom para o eleitorado dele no Amapá e é bom especialmente para o Rodrigo Pacheco, porque o Rodrigo Pacheco tem pretensões eleitorais ao governo de Minas em 2026, mas ele tem que começar a preparar o terreno agora, porque ele tem que conquistar o eleitorado bolsonarista de lá, porque o outro ele já tem, porque ele já marchou nesse primeiro ciclo do governo Lula o tempo todo como um bastião do governo ali. Agora está fazendo esse sagrado para o outro lado, e as coisas, de certa forma, se invertem, né? Porque quem agora joga mais junto do Lula é o Lira. Não só por causa das conquistas, de cargos, etc. Também porque outras razões, outras circunstâncias políticas empurram para isso, não é? O Lira precisa fazer o seu futuro também, depois de deixar a presidência da Câmara, tenta fazer o seu sucessor, está nesse jogo diário, nessa queda de braço com o presidente da República, vai conseguindo abrir seu espaço no governo, pessoal, além do espaço do Centrão, né? E o Lula vem fazendo esse processo andar a conta-gotas para exibir também que isso é uma briga, uma queda de braço, isso não é uma entrega, não é? E pouco a pouco vai cedendo os seus espaços, né?